Bem-vindos ao nosso segundo encontro, a travessia Caminhos de Cuidado no Luto. Hoje começamos com o tema O Luto por Suicídio e Setembro Amarelo. Hoje é um daqueles dias em que a travessia toca lugares profundos. Até o silêncio pede mais cuidado. Vamos falar sobre algo que ainda é cercado por muitos tabus, julgamentos e silêncios. O luto por suicídio e o Setembro Amarelo. É uma dor imensa. Não só pela ausência, mas também pelas perguntas que ficam, pelo medo de contar, pela dificuldade de encontrar alguém que compreenda. Por isso, hoje não queremos trazer respostas, queremos abrir espaço para falar sem medo, sem vergonha, sem pressa. O luto por suicídio é, muitas vezes, um luto silenciado, mas aqui ele será escutado. Vamos lembrar que a dor não nos isola quando temos com quem dividi-la, que possamos transformar esse silêncio não em ruído, mas em escuta sincera. Porque quando a dor é nomeada, ela não precisa gritar. Hoje comigo estão Priscila Almeida, do Trocas Preciosas, minha parceira, Eliane Silva, do Instituto Retrovisor e Maria Stouze, e nossa entrevistada especial, Luciana Carvalho Rocha. Luciana é psicóloga formada pela UFMJ, com pós-graduação em psicologia clínica na abordagem gestáltica. Especializou-se em suicídio e comportamentos autolesivos pelo Instituto CRIAP de Portugal e possui formação em cuidados paliativos pela Casa do Cuidar. Além disso, atua como psicoterapeuta do luto, promovendo um trabalho fundamental de conscientização e quebra de tabus em torno do suicídio. É autora do livro Nem Covarde, Nem Herói: Amor e Recomeço diante de uma perda por suicídio. Além de uma profissional de destaque, Luciana também é mãe, sobrevivente, viúva e palestrante. Bom, hoje vamos para o segundo episódio da série A Travessia Caminhos de Cuidado no Luto, para a gente falar de um tema que requer respeito e muita atenção, o luto por suicídio. Estão aqui comigo a Adriana Oliveira, a Eliane, a Maria e temos a alegria de receber a Luciana Rocha, que é psicoterapeuta do luto e sociodologista. A gente sabe que essa dor não traz só a perda, mas também uma camada, né, de tabu, de silêncio e culpa. Então, a gente queria aproveitar esse momento para tirar algumas dúvidas e deixar esse espaço aberto para que a gente possa falar sobre esse tema, o suicídio, assim, de uma forma é, humanista, né? E com muita sensibilidade e atenção, honestidade que a gente precisa ter, principalmente agora que a gente sabe que a gente está falando, né, nesse mês de setembro, sobre questão de saúde mental e suicídio. E eu estava olhando as suas postagens, Luciana, e um dos temas assim que mais me impactou, onde você fala, né, que a OMS fala que a cada ano 800 mil pessoas é, cometem o suicídio. E esse número ele é subnotificado, né? Que você, como estudiosa, você acredita que seja mais de 1 milhão. E uma das coisas que você falou é que a cada uma morte por suicídio, 140 pessoas são impactadas, né? E eu acho que só esse número, assim, a gente já fala a importância da gente trazer esse tema. E em contrapartida, você também fez um outro post falando sobre o Festival de Aberrações, né, do quanto que as pessoas, às vezes, com a mente mais capitalista, trazem informações como se fosse tipo um programa para falar sobre isso, e o quanto que isso afasta da gente ter um conhecimento mais profundo, da gente realmente se abrir para a gente poder entender esse fenômeno que tem acontecido, porque tem surgido mais profissionais e ao mesmo tempo falando sobre isso e ao mesmo tempo os números são alarmantes, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, sobre o quanto que esse festival de aberrações acabam não contribuindo para esse momento que é tão importante que as pessoas estão mais abertas para ouvir sobre esse tema.
Sim. Bom, em primeiro lugar, né, eu queria agradecer o convite, né? Fico muito feliz pela oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês e, né, porque é um canal que a gente sabe que é um canal sério, né, e que está buscando uma informação realmente com bases, né? Então, o primeiro, né, eu acho importante a gente falar, né, sobre o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo, ele surgiu, em 2015 e a intenção, né, é boa, né? Não é um movimento, né, que se iniciou de uma forma ruim. Muito pelo contrário, a intenção era trazer o tema do suicídio mais à tona, né? E tentar, de alguma forma, é, tentar fazer com que as pessoas se tornassem mais conscientes, né, acerca desse tema, para que a gente pudesse trabalhar a prevenção do suicídio. Então, por esse lado, né, ele foi bom, porque hoje as pessoas falam sobre suicídio, né? Antes não se falava. Mas tem muita coisa, né, que a gente, como profissional da área, tem visto e tem preocupado muito, porque primeiro, porque não adianta a gente falar sobre um tema só um mês, né? E isso é o que a gente tem observado que tem acontecido. Então, falar sobre suicídio só em setembro, né, é quase que uma sensação de que o suicídio e a saúde mental, eles têm algum grau de importância somente nesse mês, né? Então, isso por si só já se torna um problema, porque a intenção era abrir, né, a pauta para que se fale, né? Se fale, se torne um assunto existente, né, no ano todo. Isso não aconteceu. E uma outra coisa, né, muito séria é que qualquer pessoa, né, tem falado sobre prevenção do suicídio. Então, assim, é com muita tristeza, né, que eu, como suicidologista e como enlutada por suicídio, eu vejo nas redes sociais, por exemplo, venda de slides, né? As pessoas oferecendo assim, por preço, vamos dizer, né? Irrisórios. Ah, compra aqui as aulas para você poder falar sobre suicídio, né? Então, isso aí, né? Só isso por si só já faz a gente desacreditar nesse trabalho, né? Porque infelizmente a gente sabe que as pessoas, né, muitas pessoas querem se aproveitar, né, do tema para ganhar algum dinheiro, né? Então, isso eu acho que é algo muito grave que tem acontecido, né? Porque é óbvio, né, que ninguém, que suicídio não é um assunto nem que a gente aprende rápido e nem que para você falar de fato com alguma propriedade, você tem inclusive que conseguir lidar com isso de uma forma diferente, né, das demais pessoas. Então, senão fica um discurso vazio, né? Então, isso é muito sério. É outra coisa, assim, que as coisas que são compartilhadas durante esse mês muitas coisas são erradas, né? As pessoas passam informações falsas. E com isso gera mais sofrimento entre os enlutados e podendo servir, inclusive, como gatilho para pessoas que já estão fragilizadas, né? Tanto é que, infelizmente, a gente tem visto que no Brasil o número de suicídios ele tem aumentado em setembro e em outubro.
Então, quer dizer, se o Setembro Amarelo ele é para prevenir o suicídio, ele está sendo eficaz? No meu ver, não está sendo, né? Então, assim, o Brasil, ele é o único país onde a gente tem um mês inteiro para se falar nesse tema. Então, eu penso que seria melhor, né, a gente ter o dia 10 de setembro, né, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e pegar esse dia só e falar sobre suicídio e realmente, de fato, né, quem tiver interesse em divulgar, né, as informações para poder trabalhar a prevenção, para poder trabalhar a pós-venção, que é o cuidado com o enlutado, você continua fazendo, né, faz antes, faz depois, mas eu acho que essa questão do mês todo, ela aqui no Brasil não tá, quer dizer, não tem em país nenhum, né? Eu acho que não está funcionando. E pensar que está aumentando, né? Que estratégias que a gente poderia criar para que a gente possa falar assim hoje eu penso que a internet, ao mesmo tempo que ela ajuda a você ter mais pessoas que conheçam sobre o tema e que de alguma forma pode até acolher, né? Porque a gente vê que tem grupos online que acabam acolhendo. Ao mesmo tempo ela também tem esse lado de você trazer informações erradas e se tornarem gatilhos, né? A linha é Sim, muito tênue entre ser algo muito bom para que você possa acolher mais pessoas e trazer informação, e por outro lado, a gente percebe que ele pode ser um gatilho, um disparador de gatilhos em várias pessoas, e isso até fazer com que aumente, né? sim. Porque o Setembro Amarelo, ele é uma iniciativa privada, né? O governo, o suicídio, ele é um problema de saúde pública. Tipo assim, não há um envolvimento do Estado, né, com relação a isso. Talvez, né, se houvesse de fato, né, uma campanha que, né, tivesse aí uma preocupação em oferecer, né, um atendimento para saúde mental de qualidade, né, oferecer cursos bons também para que profissionais, né, da área de saúde pudessem não só, né, estarem fazendo uma psicoeducação, mas também podendo acolher, né, as pessoas em sofrimento. Então, assim, o caminho real para a prevenção do suicídio é esse, né? Mas infelizmente aqui no Brasil a gente não vê, né, assim, um envolvimento mais profundo com o tema, porque é claro que demanda um investimento, né? Investimento financeiro, investimento né, de pautas, né, de tempo. Então, né, eu acho que isso aí ainda está muito escasso aqui no Brasil. Eu acho que em muitos lugares, sabe? Aqui outro dia mesmo, uma amiga que é onde o esposo dela faz um acolhimento que nem o CVV no Brasil, aqui também tem. E, e foi observado que tem pessoas assim dentro do núcleo que na hora de acolher dá bronca na pessoa. Nossa, Eu falei, meu Deus do céu, né? E ele, no Brasil, ele trabalhava e já trabalhou, né, com CVV, tudo. Então, ela comentou que ele tenta passar o melhor possível de informação. Eu mesma peguei todas as apostilas que eu tenho aqui do CVV, de outras entidades, e encaminhei para poder ajudar. Porque quando ela falou que eles dão bronca nas pessoas que ligam pedindo ajuda, eu fiquei horrorizada. Falei, nossa, é um horror, ué, porque a pessoa está precisando justamente do não julgamento, né? exatamente, exatamente. É, E, Luciana, a gente sabe que o luto é um processo profundamente pessoal e que nenhuma dor pode ser comparada. Mas também é verdade que o luto por suicídio carrega suas particularidades.
né. E a minha pergunta é: o que torna o luto por suicídio diferente de outros tipos de luto? Ó, isso é até eu tenho uma visão, né, um pouco fora do padrão, né, com relação a isso. Porque tem, né, tem essa, vamos dizer, né, essa visão, né, de que o luto por suicídio, ele é diferente dos demais. E eu falo, né, como você mesma diz, todos os lutos são diferentes. Eu, aqui no consultório e na minha própria vivência, eu observo o seguinte: grande parte dos enlutados por suicídio tem alguns sentimentos, né, que são comuns. Embora muitas vezes é dito que todos os enlutados por suicídio têm esses sentimentos, e eu vejo que não é bem assim, né? É comum, né, enlutados por suicídio, carregar aquele sentimento de culpa, né, o sentimento de raiva, ou o sentimento de ficar querendo entender por que que aquilo aconteceu, né, tentar compreender, ficar imaginando, né, se tivesse feito aquilo ou aquilo outro. Então, acho que assim, quando é dito que ele é um luto diferente, é, eu acho que tem muito disso, e tem, é claro, porque o suicídio ele é um tabu, né? Então, isso por si só já faria com que esse luto fosse diferente dos demais. Então, a gente vê também, né, assim, alguns enlutados. é, Passarem por um luto mais solitário, porque às vezes tem vergonha de falar daquela pessoa que morreu por suicídio, né? Às vezes as pessoas também não conseguem, vamos dizer, as pessoas que estão lidando com os enlutados não conseguem falar, né, abertamente sobre o tipo de morte, aí fica aquele silêncio que ocupa a sala inteira, mas que não é dito, né? Então, eu acho que essas são as maiores dificuldades. Mas quando eu digo que eu acho que assim, eu penso né, diferente, porque como eu enxergo, né, e aqui no consultório, e eu vejo que realmente cada luta é muito particular e único, eu acho assim. Assim como a perda por suicídio tem algumas características mais comuns, os outros tipos de luto têm características também comuns de cada luto. Então, eu não consigo colocar o luto por suicídio numa caixinha e falar assim: olha, esse é o luto, por exemplo, mais difícil de se viver. Sabe, você é, vai sentir culpa, vai sentir raiva, vai ficar no sino, por quê? Isso eu não penso e não concordo, né? Porque assim, eu vejo, né, e eu mesma não sou essa pessoa que fui para esse lugar. Nenhum momento eu tive raiva, nenhum momento eu tive culpa, né? Eu não fiquei pensando no si, nem no porquê, né? Eu sempre procurei para o lugar de olhar muito mais para a vida, né, do que para a morte, assim, o que que foi que eu vivi com, né, essa pessoa que era o meu marido, que foi bom e que eu procuro honrar até hoje, né? É, não acho que é o pior dos lutos, e eu acho que não tem como a gente definir o pior dos lutos, né? Ah, perder um filho é o pior. Eu acho que deve ser uma dor assim imensa, mas é o pior. Eu acho que também não tem como falar, porque vai depender muito da relação que foi construída, né? Ah, perder uma mãe, perder um pai. Para uma pessoa, perder, né? O cachorro pode ser algo que pode ser muito mais dilacerante do que uma mãe que talvez foi uma mãe ausente, uma mãe que foi tóxica e o cachorro era o companheiro. Então não tem, sabe, como colocar nessa caixinha. Essa é a minha visão,
né? E que eu vejo muito aqui também, porque eu atendo muitos enlutados por suicídio, e eu tenho, assim, eu observo, né, vários modelos diferentes, sabe? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão eu acho que a gente reforça um estereótipo, até com relação ao luto por suicídio, Sim. né? O suicídio, ele, infelizmente, né? Assim, ele sempre aconteceu desde que, né, o ser humano existe. Então, assim, nós não temos como falar, né, como às vezes aí é dito no Setembro Amarelo, que a gente pode, vamos dizer, acabar, né, com 100% do suicídio, isso é impossível. Então, a gente trabalha, né, com a prevenção para que isso não ocorra. Mas, assim, acho que a gente precisa ser realista e entender que é uma realidade, que infelizmente acontece porque é multifatorial Uhum, e que, né, a situação, vamos dizer, política de um país influencia, a situação cultural, a situação social, né, a genética também, né, a questão mesmo de saúde da pessoa integral, né, não só mental, como física. Então, assim, são N coisas, né? uhum. É interessante porque, eh, dos meus sentimentos, a raiva foi um deles que eu não senti, mas a questão da culpa ficou muito presente em mim, né. Mas claro que com o tempo eu consegui trabalhar ela melhor e consegui, vamos dizer assim, dissolver ela dentro de mim, né. E não tem como, acho Sim. que todo luto é luto, né, como você disse, seja pai, mãe ou do animalzinho, né, faz parte, e é tratar com presença mesmo, né, e com muita compaixão tudo isso. Sim, sim. E, Luciana, tem uma dúvida. É, Ouvindo você, tem um trecho que você fala de um post onde você comenta que a pessoa não deu sinais e você não conseguiu notar, né? E uma das coisas que muitas vezes é divulgado é que a pessoa dá sinais e tudo mais. Como que funciona isso? Pode ser que não, pessoas não deem sinais ou que a gente não note. Sim, né? Acho que essa pergunta é muito boa, porque assim, não são todas as pessoas que dão sinais, né? E muitas vezes é divulgado, né, que todas as pessoas dão sinais, o que não é verdade. E isso acaba, né, resultando num sentimento de culpa, né, da pessoa que é enlutada por suicídio, falar, mas como assim que eu não percebi, né? Então, assim, tem pessoas que disfarçam muito bem, né, que realmente não vão dar sinais, porque tem pessoas que conseguem, né, no meio dessa dor toda, tá funcionando ali mais ou menos ok, né? E que não, né, as pessoas não vão saber, não percebem. E principalmente também, que eu acho que é o mais importante, é a gente entender o seguinte, que como que a gente também vai reconhecer quais que poderiam ser possíveis sinais se a gente não sabe nada sobre prevenção de suicídio? Não tem como perceber, né? Então, assim, é isso que eu falo muito aqui, e eu também, né? Porque hoje, por exemplo, no meu caso, eu vejo que o Marden, ele tinha sinais, que seriam sinais que a gente considera fatores de risco para o suicídio. Mas eu nunca percebi, né? Por quê? Porque eu nunca tinha estudado sobre suicídio, né? Eu estudei na UFMG, uma das melhores faculdades aí daqui do Brasil, universidades, nunca falando sobre suicídio, né? E depois também de formada, não era um tema que a gente nem escutava, ninguém sabia nada sobre suicídio, né? Tanto é que, né, quando eu comecei a falar que eu estudava suicídio, ou mesmo hoje, né, quando eu falo que eu até as pessoas se assustam. E para mim é uma coisa absolutamente natural, né? É muito pesado. Tipo assim, né? Eu não acho que é, né, mais pesado. Eu acho que você tem que estar
embasada ali, para você ter uma firmeza de fazer aquele atendimento. E é claro que emocionalmente também você tem que tá bem para você saber lidar com aquilo, porque você vai lidar com pessoas te falando aqui que vão se matar. Né? Porque eu trabalho não só com enlutados, mas com as pessoas com ideação suicida. Então, mas não tem como, né? Assim, eu quando perdi o Marta, eu não sabia absolutamente nada. E o que eu sabia era errado. Porque o que eu sabia, assim, o que eu imaginava, né? Eu não tinha consciência que eu sabia, né? Mas assim, quando morria alguém por suicídio, eu já ia lá para aquele lugar do estereótipo que tinha uma imagem péssima da pessoa, da família, né? É, e aí, quando acontece comigo, eu falo, gente, mas eu não tenho, o Marley não tinha esse estereótipo. A minha família, uma família, vamos dizer, né, bem estruturada, com, né, filhos saudáveis, né, um casal que se amava, né, com famílias também de origem, né, bem estruturadas, né, assim, feliz, claro, cada um com suas questões normais. Então eu falei, bom, eu vou ter que estudar isso, porque não tá batendo o que eu achava que era um suicídio, que eu tô vendo aqui na pele, né? E aí, assim, muito do que eu procuro fazer é isso, né? É quebrar esse tabu, né? Tirar o suicídio do armário, porque enquanto a gente não fala sobre isso, cada vez mais as pessoas, inclusive, que estão pensando em tirar a própria vida, vão se escondendo e não buscam ajuda, né? Doutora, eu ia fazer uma pergunta, mas acabou evoluindo para a resposta, mas era mais ou menos sobre isso que eu ia falar, porque os números não melhoram, sabe? Como nós que estamos dentro do tema estudando, sabemos que não melhoram, aí a OMS lança aqueles objetivos para 2030 com isso, com aquilo, aí eu confesso, quando eu leio, eu encho o coração de esperança e falo, uau, vai dar. Não, não dá, ano seguinte é a mesma coisa, o cenário não muda, e eu ia justamente fazer essa pergunta. Na sua opinião, o que que falta? Mas, assim, além de políticas públicas, pelo que eu entendi, seria um pouco mais de educação, no sentido amplo mesmo, tanto para esse pessoal que atende, que está na vanguarda aí de orientar, quanto para a população em geral, ou tem mais alguma coisa que, se fosse feito de fato, ajudaria a melhorar os números, porque a gente sabe que não vai erradicar, mas melhorar os números, porque eu tô muito aqui na ponta da pós-venção e é um lugar também que, uau, como eu gostaria de não ter muitas pessoas chegando e falando, perdi meu filho, tipo, sabe, a gente não. É como É, segurar água na peneira, dá uma sensação de incapacidade, assim. O que a doutora acha, é, assim? Sei lá. primeiro eu penso o seguinte, que o trabalho da pós-venção é um trabalho super importante, né? É um trabalho lindo, porque além de estar acolhendo o enlutado, você está trabalhando a prevenção com eles, né? Porque é claro que não é determinante, né? Porque o suicídio é multifatorial, mas se perder alguém por suicídio, né? Você passa vamos dizer, você tem um fator de risco a mais para o suicídio, né? Porque o suicídio, e isso assim, é quase que unanimidade aqui de todo mundo que já passou aqui pelo consultório, de assim, né, a pessoa nunca imaginar que vai perder alguém por suicídio. Então, quando você perde alguém, aquilo se torna real. Então, aquilo acaba, se tornando um fantasma na sua vida e às vezes se torna uma possibilidade, já que, né, você perdeu alguém ali. Ah, então isso existe, né? Que às vezes nunca foi pensado. Então, assim, eu acho que a pós-venção, né, ela é um trabalho importantíssimo que já ajuda muito na prevenção, né? Né, essa questão né, das políticas públicas, quando eu digo a coisa é tão, vamos dizer assim, é tão importante porque ela não passa apenas, né, pelo cuidado com a saúde mental, que aí seria o foco maior, né? Mas
é tão complexo que porque passa em tudo. É igual eu falei, é estrutural, né? É de você ter, né, um serviço de saúde, né, para todas as pessoas, de você ter um ensino de qualidade para todas as pessoas, né, de ter moradia, de ter uma vida digna, né? Então, assim, isso tudo, né, obviamente diminuiria muito, né, o número de suicídios, né? Realmente, a doutora Luciana tem razão, assim, não é, são muitas camadas, a gente sabe que não vai ser só políticas públicas que resolveria, ou só educação, mas realmente, mas de fato um engajamento real, não ficar só nossa bate a bandeira lá em setembro, bate a bandeira em outro mês, e no fim das contas, como eu já falei, as pessoas que dependem de um SUS ou um psicólogo de uma outra rede não conseguem, aí, assim, se o atendimento na base não funciona, o número, no geral, não vai melhorar, porque aí a vida continua acontecendo, o sofrimento continua acontecendo, e o É, serviço que poderia amparar não está existindo, mas, enfim, sim, fala. e assim, só para complementar, ainda tem uma outra questão que eu também acho assim que é importante, né, que é desmistificar o tratamento, né, do adoecimento mental, né, eu falo sofrimento mental, o que quiser chamar da forma que for, a gente está também assim, a gente está vivendo um período que eu vejo que tem dois extremos, né? Tem assim, tem aquele pessoal, né, que diz, tá medicando demais, né? E as pessoas que também deveriam ser medicadas e que não são. Então, é um problema isso, porque assim, eu não discordo que as pessoas, né, algumas pessoas estão se medicando muito, né? Mas a grande maioria dos que precisam ser medicados também não são medicados. Então, assim, eu acho que isso se torna um problema, porque a gente precisa desmistificar, né, o tratamento da doença mental. Isso é fundamental para as pessoas buscarem ajuda, né? Então, assim, eu acredito muito mais no tratamento, né, desse adoecimento mental e tratar de forma, até se for o caso, preventiva, a pessoa está entrando para não deixar a coisa se agravar, do que falar, não, está medicando demais. E aí eu falo isso no lugar de uma enlutada por suicídio, porque, né, aí você fala, não, era preferível ter tratado, talvez, lá atrás, né? Então, temos essa situação também, né? Que tem aí, claro, várias pessoas que tomam remédio além da conta, né? Que não é legal, mas tem, né? A grande maioria que morre por suicídio não foi sequer diagnosticada. Luciana, assim, em particular eu tenho observado, assim, de ouvir falas, né, de pessoas que perderam entes queridos pelo suicídio. E muitas vezes a fala é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que sempre estava apoiando o outro. Eu digo até que no meu caso a mesma coisa também. Então eu pergunto, né, eu mesmo sabendo que é multifatorial, por que que a gente ouve muito isso? Que essas pessoas são felizes. É, eu também escuto isso muito aqui, né? Assim, nossa, mas era uma pessoa que era muito disponível para o outro, muito boa, muito, né? É, eu fico pensando, né, até que ponto que essa pessoa, né, vamos dizer, essa pessoa que morreu por suicídio, acabou, né, talvez, abrindo mão, né, das suas próprias coisas para estar atendendo também as demandas dos outros, sabe? É, né, o próprio Marden, né, ele também era muito assim, muito alegre, muito festivo, muito disponível, né, para ajudar, né? Mas certamente, né, ele estava ali com uma dor imensa, mas que ele não deixava de atender,
a demanda externa, né? E uma hora essa bomba explode. Então, assim, eu vejo isso muito aqui. Eu escuto muito também, assim, nossa, mas, né, assim, alguns enlutados aqui por suicídio, falam assim, nossa, mas ele estava super bem, né? Assim, inclusive agora que realizou o sonho, né, assim, profissionalmente, estava bem, né? Estava ganhando muito dinheiro. Ou então, nossa, era chefe de tal coisa, né? Do empresa, do hospital, ou não sei o quê. Tava super bem, parará, fazia isso, fazia aquilo outro. Mas aí, assim, eu vejo como se fosse assim, né? A saúde sendo pautada por aquilo que é realizado e não por aquilo que a pessoa é. E eu acho que isso vai dando um vazio, né? Porque o que a gente realiza, é claro que é importante, mas a gente não pode também abandonar quem a gente é. E sabe assim, e aí as pessoas, os enlutados, têm muita dificuldade em entender isso. Tipo assim, é quase que inadmissível uma pessoa que tinha tanto sucesso, né? Sucesso, vamos dizer, né? Sob o olhar, né, da pessoa que acha que o sucesso na vida é isso, né? Que é o que a nossa cultura neoliberalista, etc., vende, né? E falar, não, então, aí tem às vezes tem até uma dificuldade em entender que foi suicídio, né? Porque isso é uma coisa que eu percebo, às vezes, no enlutado por suicídio, às vezes, tá? Uma dificuldade em reconhecer que foi suicídio. Às vezes eu vejo que a pessoa quer porque quer encontrar uma coisa que fala, não foi. Aconteceu outra coisa, né? Ou alguém, sei lá, fez alguma, matou a pessoa, né? E que assim, na minha experiência aqui, né, não é de fato, é uma negação porque não pode reconhecer que aquilo aconteceu com ela, né? Então é sair também, né? A pessoa ter a humildade, né? De falar, "Né, gente, aconteceu comigo, é duro mesmo. Aconteceu e de alguma forma, né? Eu não pude fazer algo, porque não pude, porque, né? Morreu. Então, assim, é de também nos colocarmos num lugar de impotência, e que é doloroso, mas a gente é impotente, a gente não, né? Não pode fazer tudo o tempo todo e acerta o tempo todo, não, né? Bom, a gente está em respeito também ao seu horário, tudo. A gente queria muito agradecer, assim, todas as informações. Particularmente, tenho uma admiração imensa, assim, pela sua humildade e, e a forma como você traz, assim, honrando a vida, assim, eu acho muito bonita, né? Não só a vida do Marden, mas de todos aqueles que você reconhece e as pessoas que passaram por isso, assim, eu já ouvi pessoas que passaram, onde elas se sentem acolhidas somente pela sua fala, assim, às vezes elas não têm nem contato com você, mas quando eu indico para alguém, a pessoa se sente acolhida, assim, muito pela sua humildade, a sua honestidade. E você traz com muita presença, assim, esse tema. Então, queria, em nome do Trocas Preciosas, agradecer, assim, a sua presença, a sua existência e Hum, que surjam muitos espaços, assim, para que a sua voz possa ser ouvida por muitas pessoas. obrigada, viu, Priscila? Sempre bom estar com vocês. Vocês também são muito especiais, né? Também recebo muita coisa boa quando eu estou aqui com vocês. Obrigada pela Obrigada. presença. Ah, imagino, tá? Contem comigo. Obrigada. Obrigada. Você acaba de ouvir o segundo episódio da série A Travessia, Caminhos de Cuidado no Luto, com o tema Luto por Suicídio e Setembro Amarelo no Trocas Preciosas. Essa série foi preparada com muito carinho, mas acima de tudo com o propósito de compartilhar informações corretas e relevantes sobre o suicídio, oferecendo acolhimento e reflexão. No próximo encontro,
vamos conversar sobre o tema Lágrimas que Curam. Será um momento especial de partilha e cuidado. Esperamos ter você conosco.